Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, vai ser um episódio especial de uma série em parceria que eu faço com o pessoal lá do Papo Agro sobre fruticultura. Então, nesse episódio, já saiu lá no perfil deles, quem não escutou tem a oportunidade de escutar aqui, mas vale muito a pena seguir o Papo Agro Podcast no seu agregador favorito, que é um dos melhores podcasts agro que tem. Então fica aí esse papo gostoso que nós tivemos com o Francisco Micael, pesquisador da Ipamig de Caldas, sobre vinhos de inverno. Fechou? Espero que vocês gostem e vamos lá! Muito bem, Pedrão. A gente hoje vai falar de vinho de novo nesse podcast e a gente já falou sobre vinho antes, então se você está interessado em saber como se produz uva, como é que faz o vinho, que eu vou chamar aqui de vinho normal e daqui a pouco o Francisco vai dizer pra gente qual é a classificação e como é que eu falo direito, né? Mas a gente já falou desse tipo de vinho, já falou de produção de uva e aí o Pedro, que é um dos nossos co-hosts, né, que está trabalhando conosco aí na produção dessa série de episódios falando mais de fruticultura, falou, vamos falar sobre vinho de inverno? E eu falei, por que não? Mas não sei do que se trata. Então, Pedrão, por favor, introduz o assunto e o nosso convidado. Então, maravilha, né, Tom? Cara, o vinho de inverno é algo recente, né? Começou aqui em Minas Gerais, o pessoal da Ipamig desenvolvendo uma técnica para deslocar a produção das uvas, né? E com isso eles conseguiram uma qualidade muito boa do vinho, assim, já tá ganhando vários prêmios. Mas aí eu vou deixar o nosso convidado falar, né? O Francisco Micael, pesquisador da Ipamig de Caldas ali, que é um companheiro ali da época de pós, o doutorado. Então, Francisco, é contigo, cara. O que é essa história do vinho de inverno? Se você pudesse apresentar um pouquinho pra gente. Olá, Pedro. Olá, José. Olá, ouvinte. Então, eu sou o Francisco Micael, sou pesquisador aqui da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a Ipamig, né? Fico lotado no campus Caldas e sul de Minas Gerais. E nós desenvolvemos trabalhos dentro do ramo da vitivinicultura. Então, somos felizardos por trabalhar com uva e vinho. E o bom de trabalhar com vinho é que quanto mais você bebe, mais você conhece. Então, esse é um fato que a gente tem que carregar. Para aprender, a gente tem que degustar. Vida boa, hein, Francisco? Vida muito boa. Eu sou engenheiro agrônomo, formei na UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica em Mossoró, Rio Grande do Norte. Lá no Nordeste, fiz graduação e mestrado. E o doutorado eu fiz na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, dentro da fruticultura, como área, né, dentro da fitotecnia, na verdade. E meu orientador foi o doutor Murilo de Albuquerque Regina, que é o pai da dupla poda, que originou os vinhos de inverno, que a gente vai falar um pouco. E nesse meio tempo, eu conheci o Tatu lá. Já faz uns 6, 7 anos que eu já conheço o Tatu. Não conta essas coisas não, que a entrega. Os bastidores a gente deixa para depois do papo. Tá tudo bem. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é conhecimento. Isso é Stoller. E aí, Francisco, eu tava conversando com você antes da gente começar a gravação e eu tava querendo entender o que é o conceito de vinho de inverno. E aí eu já vou te deixar com aquela pergunta que eu provoquei ainda há pouco, porque eu tava pensando nesses vinhos licorosos que na verdade eles alteram a data em que eles colhem a uva para uma data um pouco mais tarde e aí produzem um vinho aqui na América do Norte que é mais encorpado e é mais doce, inclusive tem uma textura mais de licor do que de vinho. É esse mesmo conceito ou o que é esse conceito de vinho de inverno aí no Brasil? Na verdade, o vinho de inverno ele é totalmente diferente do vinho licoroso. O vinho licoroso é um tipo de vinho e pode existir vinho licoroso de inverno.
Mas vamos lá por partes para desmembrar, para a gente chegar até o vinho licoroso. O vinho nada mais é que a bebida fermentada da uva, para quem está em casa. Normalmente o ciclo da uva tradicional ela ocorre no verão. E o verão de climas subtropicais e tropicais é chuvoso. E o vinho de inverno ele veio como uma resposta para a gente melhorar a qualidade dos nossos vinhos, principalmente os tintos, porque nessas condições de verão chuvoso a maturação fenólica e a tecnológica elas são afetadas. O vinho de inverno então ele altera essa data de maturação e colheita da uva do nosso verão chuvoso para nas condições de inverno seco, que ocorre aqui no centro-oeste, sudeste e um pouco ali em Chapada Diamantina, na Bahia. Então o vinho de inverno nada mais é isso, é uma uva que é colhida em uma outra época, estação do ano. E aí você pode fazer diversos tipos de vinho a partir dessa uva. Você pode fazer vinhos espumantes, normalmente não é feito porque é um processo muito mais caro. A gente pode tentar comentar sobre isso depois. O vinho tranquilo é o vinho que não tem a bolinha de CO2 aderida a ele, não é um vinho espumante. E aí você tem, por exemplo, o vinho licoroso. O vinho licoroso nada mais é do que um vinho de uma uva elaborada a partir de uma uva que passou por uma colheita mais tardia. Ela ficou mais tempo no campo e ela desidratou. No momento que ela desidrata, ela perde água e aí ela fica com menos mosto. O mosto fica mais denso, concentra acidez, concentra açúcar. Então você tem uma bebida bem mais densa e bem mais doce. É por isso que ele é licoroso. Existem, por exemplo, vinhos de colheita tardia que são elaborados a partir das uvas de inverno. Você encontra em alguns rótulos disponíveis no mercado já. Então, vê se eu entendi. Ambos essas classificações de vinho, elas lidam com a época que você colhe a uva, só que no vinho licoroso você demora mais para colher a uva e ela ganha características diferentes, enquanto que o vinho de inverno, você muda alguma coisa na forma com que você lida com a cultura para fazer com que ela floresça e frutifique e colha numa outra época, é isso? Isso, é isso aí. Eu posso fazer vinho licoroso colhendo ele no verão. Obviamente vai apodrecer tudo porque tem muita doença, vai ser difícil chegar lá, mas existe. Por exemplo, existe uma vinícola aqui no sul de Minas, em Caldas, que tem feito isso, usado uma variedade francesa para fazer um vinho licoroso, um vinho de colheita tardia, como a gente chama, que é um vinho mais de sobremesa. Você toma em pequenas doses, como ele é um pouco mais alcoólico, tem esse doce, esse açúcar residual, então se torna um vinho sobremesa. O vinho de inverno nada mais é do que um vinho elaborado numa outra época com condições climáticas mais favoráveis à maturação e à colheita dessas uvas. Isso você tem um ganho em qualidade. E vinho, ele é necessariamente totalmente dependente da qualidade da uva. Se a uva vier ruim do campo, não tem como fazer vinho bom. É possível fazer vinho ruim com uva boa, mas vinho bom com uva ruim é impossível. Você faz no máximo um milagre para o vinho ficar bebível. Aí depende muito do enólogo. Bacana. E que condição que é essa para a uva, né? Você falou um pouco da parte de doença, né? Que a umidade, a chuva no verão dá, mas ela tem outra condição especial para que vale a pena jogar para o inverno, isso? Então, pensando em qualidade, as nossas condições de inverno, ela é favorável para a gente ter esse ganho em qualidade. O que acontece? No nosso verão, nós temos um verão que tem duas características principais. 3, na verdade. Nós temos um verão que é chuvoso, então você tem ocorrendo ali durante todo o ciclo doenças que vão atacar a planta, seja milho oídio, que vão atacar durante quase todo o ciclo, ou podridões de cacho, como o glomerelo, o botrytis, são os podridões cinzentos e a da uva madura. Você tem condições de temperatura elevadas que vão desfavorecer certas variáveis qualitativas da uva, por exemplo, acidez. Acidez com temperaturas mais elevadas, ela vai ser degradada muito mais facilmente. E você tem uma coisa que só o inverno nosso tem, que é a amplitude térmica. Amplitude térmica caracterizada por dias com temperatura amena, 25, 26, 27, dependendo de qual região você esteja, e noites frias, acima de 10 graus. Então você tem essa amplitude que favorece a maturação fenólica dos compostos como taninos, a formação de cor, como antocianina, precursores de aroma. Então as condições de inverno, as nossas condições de inverno são condições do sudeste, que se encontra em algumas regiões do centro-oeste e da Chapada Diamantina. Tem essa altitude que permite essa amplitude térmica, você tem esse ganho em qualidade. E então lá no sul, que tem essa tradição de fazer vinho, não consegue usar essa técnica? Não consegue utilizar por 2 fatores. Primeiro, o inverno deles é chuvoso. Então, as condições para fazer um bom vinho de inverno é que você tem um inverno com
50 ml, 150 ml no máximo de chuva entre os períodos de maturação da uva e colheita. E outra coisa importante é que no sul as temperaturas lá são muito mais intensas, né, do que as nossas condições do sudeste. Então, temperaturas abaixo de 10 graus, médias mínimas abaixo de 10 graus em regiões, seja no sul ou de altitude, até nas nossas condições aqui do sudeste, é impossível você fazer dupla poda, porque a videira não vai responder bem, ela precisa dessa temperatura de base para crescimento, acima de 10 graus, abaixo disso ela vai tentar entrar em dormência e você tem risco com geadas. Então, região que bate geada, esquece. Então, o que a gente fala para o vinho de inverno? As condições ideais são altitude entre 600 e 1000 metros, mais ou menos. Dependendo da sua latitude, essa altitude pode aumentar, pode ser acima de 1100, 1200, por exemplo, como algumas regiões do centro-oeste, e que não ocorra geada nessas temperaturas mínimas mais intensas. Então, onde tem café, vai dar certo a uva para fazer vinho de inverno. É uma boa dica para quem está pensando em que ambiente, né? Então, um ambiente propício para o café é também propício para as uvas de inverno. Isso. O café não tolera geada nem as uvas. Nem fala em geada aí que o pessoal de Minas vai arrepiar. Vai. Esse ano foi muito intenso. Muito bem, você que está ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais, como Papo Agro, e se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como, Kézia Maria? É só procurar por Papo Agro separado. Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair. Mas olha só, Francisco, eu queria ver com você, entender da onde que surgiu essa ideia de mudar a época de colheita da uva, na verdade, alterar todo o processo, né, de produção da uva para que ela produza a colheita no inverno, e quais as práticas agrícolas que são necessárias para que essa mudança ocorra. Ok, então vamos falar um pouco aqui de história. Pessoal, eu ouvinte, vamos sentar que lá vem história. Senta que lá vem a história. Eu vou até contar por cima, porque essa história, o ideal é que o criador da dupla poda, que gerou esse vídeo de Beto, estivesse contando, seria o Dr. Murilo de Albuquerque Regina. Ele tinha ido fazer doutorado na França, e em uma das suas aulas sobre condições climáticas ideais para a uva, ele viu que seria o quê? Condições climáticas com pouca chuva, porque a videira não tolera excesso de chuva por causa das doenças, e uma boa amplitude térmica. E ele pensou, nossa, as condições de inverno em Minas Gerais são assim. Como que a gente pode alterar essa data de colheita? Então ele veio com essa ideia na cabeça, e lá no início dos anos 2000, 2001, para ser mais preciso, ele encontrou um parceiro para montar um vinhedo e tentar fazer a alteração do ciclo da videira, né, fazendo 2 podas. Essa foi a saída, fazer a dupla poda. Normalmente a videira é podada em agosto para ser colhida dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo da precocidade da variedade. Então você pode ali em agosto, na saída do inverno, para o início da primavera, quando você tem condições de temperatura melhorando, para incentivar a saída da dormência. Só que as condições de verão tropical, como eu já vinha mencionando, são condições de muita chuva, muito calor, e isso afeta a qualidade do vinho. E aí, quando chegar lá em janeiro, fevereiro, com os ramos lignificados, eu faço uma segunda poda, e aí ela vai originar a minha produção, que ocorre ali entre junho e julho. Então, só lignificado é quando ele já está ficando marronzinho, parecendo madeira, né? Com ramos, isso, amarronzados. E vale salientar que durante o período de agosto a dezembro, a janeiro, nós chamamos esse período de período vegetativo, e a partir da segunda poda nós chamamos de período reprodutivo ou produtivo, que é o que vai dar origem à nossa produção. E por que período vegetativo? Porque durante essa primeira fase, todos os ramos que saem, todos os cachos que saem, eles são removidos. Por quê? Se o meu cultivo, a minha produção do verão, ela não é tão boa, então a gente remove e a planta só vegeta. Ela forma ramos e acumula reservas energéticas para gastar na segunda poda. Então esse é o diferencial. É um ciclo que tem 2 podas, 2 períodos de crescimento, mas com apenas uma colheita que ocorre em condições climáticas favoráveis a variáveis de qualidade de uva superiores, né, que vão dar origem a um vinho fino de qualidade.
Eu tenho uma pergunta aqui que é mais relacionada a essa parte técnica. Então, vamos lá. Você está tentando migrar a produção da uva para uma época em que, teoricamente, a planta já deveria ter produzido. Você está deslocando o processo, né, todo o processo reprodutivo da planta para um momento em que, pela natureza, ela já teria tido isso anteriormente. Correto. Tem algum prejuízo no quesito produtividade e outras questões? Quer dizer, você tem que fazer uma escolha para mudar de qualidade para produtividade? Como é que é isso? Sim, algumas variedades, por exemplo, sob a dupla poda, sob esse manejo, elas produzem menos, ou estavam produzindo menos, porque com o desenvolvimento das pesquisas nós estamos vendo que com alguns resultados já preliminares do ano de 2021, nós conseguimos aumentar a produtividade de algumas variedades. Normalmente, sob o verão, as condições de verão, elas produzem melhor. E outra condição que é característica da dupla poda é que você tem um gasto maior, porque você tem 2 manejos para uma colheita apenas. Então, a uva de inverno ela se torna mais cara. Então, esse é um porém desse manejo, porque você tem 2 podas, 2 desbrotas, 2 despontes, 2 desfolhas, 2 manejos fitossanitários, 2 manejos de controle de mato. Então, tudo isso vai encarecendo o custo final da produção da uva. Entretanto, todo ganho em qualidade vai compensar, porque você vai ter um valor maior agregado naquela garrafa, você vai ter vinhos que vão suportar a passagem por barrica. Hoje, qualquer vinho de inverno que passa por barrica, nós estamos falando aí de uma garrafa custando pelo menos R$150, R$180. Valor agregado. Isso sem premiação. Caramba! Sem premiação. Com premiação... É muito dinheiro, esse valor aí já vai mais do que R$200 facilmente. Aí tem fatores que vão determinar o preço de garrafa, mas é mais ou menos por aí. A escolha do produtor eu abdico um pouco da produtividade, que você está dizendo que isso está melhorando, né? Para migrar para uma qualidade, para uma característica de vinho diferente que tem outro mercado e que vai, no final das contas, obviamente, se o produtor estiver pensando em lucro e ele está, nos dá uma melhor rentabilidade, é isso? Isso. Pensando em vinho fino, de uma forma geral, a produtividade ela vem em segundo plano em relação à qualidade. Por exemplo, hoje nós trabalhamos com produtividades ideais, entre 6 e 10 toneladas no máximo. Acima disso, você pode ter diluição de compostos aromáticos, cor. Então, o ideal é você manter a produtividade entre 6 a 10 toneladas. Abaixo de 6 pode ser pouco rentável, a garrafa vai ter que ser muito cara para você compensar o gasto que você está tendo ali no investimento. E acima de 10 toneladas você pode correr o risco de diluição desses compostos. Já tivemos alguns casos de produtores que o excesso de produção afetou tanto na qualidade do vinho final, quanto afetou produções de outras safras. Por exemplo, passou 1 ou 2 anos sem produzir, porque ele acabou exaurindo a planta, não deu tempo dela recuperar, não deu tempo dela mandar carboidrato reservar para iniciar um novo ciclo. Então tem que ter esses cuidados. Então, pensando em produtividade, que ela já é em teoria limitado, você teve um ganho a mais na questão de qualidade. E isso, principalmente pensando em vinho tinto. Vinho tinto ele tem compostos, como eu falei, fenólicos. Os compostos fenólicos eles precisam passar por uma maturação própria exclusiva deles. Porque na videira, a uva ela passa por 2 tipos de maturação. A tecnológica, que é açúcares, que a gente chama de sólidos solúveis, acidez e o pH. Isso vai dar uma característica para o vinho. Só que nas uvas tintas você tem a questão dos taninos. Os taninos eles trazem a distingência na sua boca. Quando você pega um tanino que ele não está muito bom, nós comumente chamamos ele de tanino herbáceo, você vai beber o vinho e na boca vai ficar parecendo que você mordeu um caqui verde, uma banana verde, um raju. Caqui é bom, cara. Verde, eu acredito que não. Verde, talvez não. A casca, principalmente. Terrível. Então, quando você passa por uma maturação fenólica que não tem interferência climática, com excesso de temperatura nem de chuvas, esse tanino ele polimeriza e nós começamos a chamar ele de tanino redondo, é um tanino que na boca ele vai secar a sua boca, mas não vai ter essa agressividade, não vai ter esse travamento na boca. Então a uva de inverno, o vinho de inverno, ele tem essa característica de ser um vinho com taninos redondos. Normalmente o pessoal do sul, eles acabam, por exemplo, tendo essa boa maturação fenólica quando ocorre um período de verão seco, como ocorreu em 2020. E aí eles chamam de safra das safras. Aqui nós comumente chamamos de inverno. Todo ano tem. Todo ano tem. Então, assim, eles têm essa dificuldade por causa do verão ser chuvoso. Nós,
tiramos o verão e passamos para o inverno, que dá essas condições ótimas para produzir vinhos de qualidade. Ô Francisco, você falou do açúcar na uva, do acúmulo de açúcar, e esse acúmulo de açúcar está muito relacionado com o teor alcoólico, né? Por isso que a Minas, São Paulo perdeu o know-how de fazer vinhos de qualidade, porque por causa da nossa condição de verão, não tinha como produzir uva vinífera e ficou nas uvas rústicas, né? E voltando para isso, produzindo inverno, aí eu tenho uma condição boa, mas como o nosso inverno aqui é bem seco, não fica açúcar demais, aí o teor de álcool do vinho não sobe muito, não? Então, de fato, você ponderou muito bem. O inverno, como ele tem pouca chuva, não tem diluição de composto, de açúcares principalmente, o nosso vinho, as nossas uvas, se você não tiver cuidado durante o acompanhamento da maturação, elas podem chegar facilmente a 28, 29, 30 de grau Brix. Isso é muita coisa. Isso pode gerar um álcool potencial aí de 17, 18%. Isso já vira... Só um pouquinho, Francisco. Pro pessoal que tá ouvindo aí que não sabe o que é Grau Brix, a gente tem um monte de gente aqui que ouve que nem é do agro. O que é Grau Brix, novamente, pra gente? O Grau Brix, ele nada mais é que a unidade de medida para os sólidos solúveis, que são os açúcares. Ele representa, por exemplo, 10 Grau Brix, quer dizer que tem 100 gramas para cada litro de mosto ou de vinho. Então, se a nossa uva, no inverno, ela pode chegar facilmente a isso. 25, 26, 27, até perto de 30. Óbvio, uma parte ela sintetiza, a outra é por perda de água. Ela começa a perder água e ela começa a concentrar, por concentração. Mas normalmente os vinhos brancos nós escolhemos com pelo menos 21 grau Brix e os vinhos tintos com pelo menos 23. Então entre 21 e 23 você vai ter aí 11,5, 12 de álcool, e a partir de 23 você vai ter de 12,5 até 14,5, 15. E essa ponderação que o Pedro fez é até interessante, porque em função dessas nossas condições, nós tivemos que lutar com a legislação. O pessoal daqui de Minas, os produtores, se reuniram para alterar a legislação, porque segundo a legislação, o vinho ele tem que ser de 8,2 até 14% de álcool. A partir disso, ele é vinho fino, né? Aí se é tinto seco, se é branco seco, não depende, ele é vinho fino, e a partir de 14,1 ele já não era mais vinho fino, ele era vinho licoroso. E nós precisamos alterar isso, e foi alterado. Então de 14,1 a 16 agora chama-se vinho nobre. Então nós ganhamos uma denominação meio que exclusivamente nossa. Óbvio, outros lugares no Brasil que chegarem a esses teores alcoólicos vão utilizar esse tipo de denominação. Então tem que ter cuidado durante a evolução da maturação. Então, sempre fazer semanalmente o acompanhamento dos sólidos solúveis. Quero te fazer uma pergunta de pinguço. Então, se eu quiser ficar mais bebo, eu tenho que tomar o vinho de inverno, é isso? Bebo mais rápido? Não necessariamente. O pessoal, os produtores, eles já fazem um bom acompanhamento da maturação no campo. Normalmente, eles escolhem entre 23 e 25, vai dar um teor alcoólico aí de 14, 14,5. Normalmente, você tem que fazer todo o acompanhamento para chegar no teor alcoólico mais elevado. Você tem que ter outros parâmetros também mais elevados. Por exemplo, só o álcool por si só mais elevado, se você tiver uma baixa acidez, esse álcool ele vai sobressair, você vai perceber muito em boca. E o vinho ele tem que ter um equilíbrio entre acidez, tanino, açúcar e o próprio álcool. Então, se você quer ter um vinho mais alcoólico, tem que manter uma acidez mais elevada, passar talvez por uma barrica que mantenha um período de guarda. Então tem todo um mundo por trás da fabricação do vinho. E tem uma palavra muito engraçada que a gente utiliza, que é até a ex-enóloga aqui da EPAMEI que falava pra gente, a Isabela, ela falava o seguinte: chegou na vinícola, tudo depende. Depende de que tipo de vinho que você quer, depende do que você vai fazer. Falando em Depende, a gente tem uns colegas que também fazem podcast que chama Agrodepende. Então, pessoal do Agrodepende, um abraço pra vocês. E a gente tá falando muito Depende aqui, fazendo propaganda pra vocês aqui também. Pera aí, moçada, eu vou interromper esse papo rapidinho porque eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Vocês sabem que agora a gente tem um parceiro aqui no podcast, né? É a Stoller do Brasil, uma empresa que trabalha com produtos relacionados à nutrição de plantas, hormônios e outros produtos que podem ser utilizados para melhorar as lavouras do campo no Brasil. E eles têm um podcast. E falando de campo, o nome do podcast chama Campo On. Nesse podcast, eles trazem especialistas para trazer informação para você com programas focados na biologia,
biologia, na fisiologia e também na proteção de plantas. Então, a missão de hoje é o seguinte: assim que você terminar esse papo do Papo Agro, você vai lá no seu aplicativo de podcast favorito e procura por Campo On. E aí você vai encontrar esse podcast que é nosso parceiro e que vai trazer muito mais informação para você. Fique bem informado com o Papo Agro e a Stoller do Brasil. Isso é superação, isso é Stoller. Eu tenho uma pergunta aqui, mas falando sobre outras culturas, essa técnica que migra, né, o período de produção e colheita na uva, pode ser aplicado em outras culturas? Quais elas? Talvez sim, alguma que responda a algum tipo de estímulo à floração, ou você alterar o ciclo por podas, ou que ela responda a 2 podas. Eu não sei informar outra cultura que passa por esse tipo de manejo. Por esse tipo de manejo, você tem algum conhecimento, Tatu? Tem. Ali as pequenas frutas, por exemplo, amora e framboesa, a gente consegue deslocar na nossa região facilmente, né, a produção com manejo de poda. E tem algumas outras que a gente consegue pelo menos atrasar, né, empurrar com as outras temperadas todas com um bom manejo de poda, né. Temperadas são as plantas que vêm de origem muito fria, tá, pessoal? Então que elas precisam de frio mesmo. Com manejo de poda e irrigação a gente empurra a safra um pouquinho, mas pequenos frutos, amora e framboesa, tranquilamente a gente consegue fazer um trabalho parecido com as videiras aí do Francisco. Perfeito, então. Bacana. E qual é a amplitude desse tipo de manejo aí no mercado que você conhece, ou na região em que ele pode ser utilizado? Quanto % da área de produção de uva dessa região já trabalha com essa técnica ou tende a trabalhar com essa técnica? Pensando em vinho fino, 95%, 96%, 97% da área para vinho fino vai para destinada à produção para vinho de inverno. Os demais são pessoal que não tem áreas com condições climáticas ideais para fazer dupla poda, eles ficam no manejo tradicional. Por exemplo, o pessoal da região da Serra da Mantiqueira, que está numa altitude mais elevada, que não tem condição de fazer dupla poda, aí eles ficam trabalhando com cultivo de verão, cultivo tradicional. E aí você tem uma outra aptidão, espumantes. Transforma, em vez de você trabalhar apenas com vinho tranquilo, você transforma esse vinho em espumantes e você tem uma excelente área para isso, porque a Serra da Mantiqueira ela tem altitude, ela tem condições para fazer excelentes vinhos espumantes. E você tem um mercado, um centro consumidor muito próximo. Então você tem pontos turísticos para enoturismo, você tem condições para fazer isso. Mas hoje 95, 96% da área é destinada a vinho de inverno. Show. E dessas videiras, Francisco, porque se a gente for falar de videira, tem uma pancada, né? O pessoal deve conhecer mais Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, para quem gosta dos brancos. Mas quais que estão se destacando mais nesse manejo de vinho de inverno, tanto para vinho tinto, branco e vinho branco? Hoje a nossa rainha das uvas é a Syrah, porque inicialmente, quando ele foi testado esse manejo, ela foi uma das variedades utilizadas e ela respondeu muito bem à dupla poda. Por que ela respondeu muito bem? Porque ela foi muito produtiva e ela atingiu os níveis ideais lá dos parâmetros de maturação tecnológica, né? Açúcares, pH, acidez. A partir daí, desse momento, lá para 2005, quando a técnica foi validada, 2006, 2007, os primeiros vinhedos comerciais foram sendo implantados e utilizaram a Syrah e foram testadas também outras variedades. A Sauvignon Blanc, por exemplo, também se adaptou muito bem. A Sauvignon Blanc é uma variedade branca, utilizada para fazer vinho branco, mas outras nem tanto se adaptaram bem assim. Por exemplo, a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, elas estavam produzindo aquém do esperado, porque no verão elas produzem de 2 a 3 quilos por planta. Só dupla poda elas estavam produzindo 1 quilo, 1,5 quilo no máximo. E economicamente se torna um pouco inviável, já que a técnica por si só ela já encarece o preço da uva. Então você tem que ganhar em produtividade. Só que vendo esse cenário evoluir, hoje, atualmente, cerca de 60%, 70%, até 80% do vinho de inverno vem de 2 variedades, que é a Syrah, em sua grande maioria, e Sauvignon Blanc. E foi tema até da minha tese de doutorado,
a gente testou 11 novas variedades sobre a dupla poda para tentar diversificar a cadeia do vinho de inverno, que estava muito atrelada a essas variedades. Então nós tivemos bons resultados, já tem aí variedades que responderam muito bem a dupla poda, principalmente com a poda com 3 a 4 gemas, uma poda mais alta, respondeu muito bem. Então nós temos aí de destaque como variedades tintas, nós temos a Marcelin, Grenache, Tempranillo, e de brancas tem a Marsanne, a Vermentine e a Muscat Grand Blanc. Então essas 6 variedades se destacaram muito bem e já podem ser utilizadas pelos produtores. A Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, que são uvas muito procuradas pelos consumidores, nós também tivemos boas respostas com essa poda mais elevada. Então está produzindo agora sim dentro daquilo que é esperado. Então de 2,5 kg até 3 kg por planta a gente conseguiu facilmente com alguns porta-enxertos, né? Nós também tivemos testando alguns porta-enxertos para tentar induzir maior produtividade. Massa! Show. Essa questão da poda aí, a gente tem diferença então nela, em relação à altura, quanto você deixa um toquinho maior, um toquinho maior? Sim, durante a poda de agosto, esse manejo ele foi sendo alterado ao longo dos anos, né? Então, atualmente, como que é o padrão de poda que nós desenvolvemos aqui na Epamig? É uma poda em agosto mais baixa, com 2 geminhas, que a gente chama de base mais uma. E quando chega ali em janeiro, fevereiro, nós alteramos para de 2 a 4 gemas. Base mais 2 ou base mais 3 ou base mais 4 gemas, depende da variedade. Por exemplo, variedades que são responsivas à dupla poda, como a Syrah Sauvignon Blanc, não precisa a gente aumentar essa poda, porque depois você vai ter que fazer desbaste de cachos, remover cachos. Então você fez a planta produzir esses cachos, gasta energia para depois você ir lá e simplesmente remover. Não faz muito sentido do ponto de vista fisiológico e nem econômico. Para variedades que já produziram mais pouco, como por exemplo o Petit Verdot, estava respondendo muito aquém com poda de 2 gemas, a Mourvèdre, a Touriga Nacional, essas responderam muito bem a poda com 3 a 4 gemas. A própria Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon também responderam muito bem. Então para essas variedades já pode utilizar esse tipo de poda um pouco mais longa, né? Base mais 3 ou base mais 4 gemas. Porque a fertilidade das gemas, elas estão em gemas mais altas no ramo. Bacana. Bicho, papo bom, hein? Francisco sabe pra caramba sobre uva. Eu queria ter mais tempo aqui pra conversar com ele, que já tô começando a aprender, já tô querendo trabalhar aí no centro-oeste do Brasil, no sudeste do Brasil. Tem como fazer vinhos de inverno mais pra cima ou é só ali no centro-oeste mesmo, Francisco? Ou no centro-oeste não, desculpa, no sudeste, né? Tem, algumas regiões tem, por exemplo. Mas inicialmente a dupla poda iniciou aqui no sul de Minas e foi expandindo já para o noroeste de São Paulo, foi expandindo já para o norte de Minas e isso foi tomando de conta. Então hoje você já tem dupla poda em todo o sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas. Você já tem novos projetos sendo implantados, já tem vinho sendo produzido no centro-oeste como um todo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília, né? E você tem região ali da Chapada Diamantina na Bahia. Então regiões de altitude, que você tem um inverno seco, com pouca ou baixa pluviosidade durante os meses de maturação e colheita, e a gente fala aí de 600 a 1000 metros de altitude, você tem condições ideais para fazer vinho de inverno. Por que não abaixo de 600? Porque abaixo de 600 você não tem aquela amplitude térmica, você tem dias quentes e noites quentes, que ocorre no Nordeste. Acima de 1000 metros é aquela questão que a gente falou no início, questão de temperaturas mínimas muito baixas e intensas, que vai afetar o desenvolvimento e crescimento das plantas, ou risco de geada. Posso ter uma área acima de 1000 metros e tentar? Pode correr o risco, se você estiver ali na camada limítrofe de temperatura, ou se você tiver em uma latitude diferenciada. Por exemplo, eu estou em Brasília 1200, consigo produzir? Consegue, porque você está muito mais alto que nós aqui no sul de Minas. Então você tem temperaturas parecidas com a nossa em uma altitude maior. Essas são as condições para fazer vinho de inverno. Muito bem. Bom papo, hein, Pedrão? Tá bom demais. Vamos pro resumo? Bora sim, Netão. Resumo do papo! Então, em relação aos vinhos de inverno, pelo que você está falando, tem uma grande demanda, né? E eu queria ver com você se o pessoal já está organizando o pedido de uma indicação geográfica ou algo para diferenciar mais. Você já falou que na lei já tem uma diferenciação, mas algo que tem um pouco de peso, que caracteriza, fala isso é típico de vinho de inverno, do sul de Minas, das regiões. Primeiramente, a gente tem que ponderar que o vinho de inverno é um bebê que nem engatinhando tá. Porque se você for pensar, os trabalhos se iniciaram em 2001
E o primeiro vinho de safra comercial, acho que 2011, ou foi lançado no mercado em 2013. Então nós temos aí em torno de 8, 9 anos de produção. Então nós estamos ainda expandindo. Então nós estamos ainda resolvendo um monte de problema até chegar na questão de terroir e indicação geográfica. Óbvio, queremos chegar lá? Sim, porque nosso vinho tem qualidade diferenciada. Só que a gente ainda precisa dar muitos passos. Tem que conhecer ainda muita coisa, tem que ter muito desenvolvimento, implantação, pesquisa, principalmente, para a gente chegar nesse ponto. Então, duas coisas que eu posso adiantar é que foi feita uma pesquisa em parceria com a UFLA, né, sobre terroirs, né, o efeito do terroir, do clima, das condições climáticas, né, solo e clima, sobre as características do desenvolvimento da videira e da qualidade da uva e do vinho, da variedade Syrah, né? Foram 2 teses de doutorado foram desenvolvidas, que vai servir de base futuramente para chegar no IP, quem sabe no DO. E atualmente temos a Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno, que é a Amprovin, que eles registraram a marca Vinho de Inverno, né? Já está registrado no IP desde 2016, e eles estão começando agora a fazer o levantamento. Então já tem um selinho, tem toda uma legislação para que o vinho se enquadre, seja caracterizado como vinho de inverno. E a partir daí a gente lutar por uma indicação geográfica ou procedência, futuramente uma denominação de origem. Então, nós ainda estamos caminhando, precisamos de muito tempo de maturidade para a gente chegar nessas questões aí de indicação de procedência. Óbvio, já estamos pensando sobre, porque nós temos um produto diferenciado, e é meio que impossível fazer em outras regiões do Brasil. Então, nós precisamos desenvolver pesquisa e parceria, né, privada, para chegar nesse ponto em comum. Show de bola. Muito bem. Rapaz, Francisco, muito obrigado pela aula que você deu hoje pra gente. Foi fantástico conversar com você. A gente percebe o quanto você entende do assunto. Você trabalha há muitos anos com isso e a gente percebe o quanto que você é apaixonado pelo que você faz e o quanto de informação que a gente poderia ainda trazer aqui vindo de você, mas você sabe que podcast tem um fim, né? Então, a gente vai, quem sabe, deixar as portas abertas aqui pra gente poder conversar no futuro, quem sabe, sobre novos temas. Mas, de antemão, pela equipe do Papo Agro, eu agradeço a sua presença. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. E é isso, né, Pedrão? É isso aí. Eu agradeço aí, Francisco, a parceria e tá disposto a estar conversando com a gente, falar desse mundo que é fascinante, né? Eu sou suspeito de falar de uva e vinho e agradeço mesmo aí. E aí, Francisco, fica aqui um espaço também se você quiser divulgar algum projeto que você tem ou como as pessoas podem fazer para entrar em contato com você. Essa é a hora. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? É sempre muito bom a gente estar falando sobre uva e vinho, principalmente divulgando, né, nosso trabalho, o que está acontecendo dentro dessa cadeia, que normalmente ela é uma vista como uma cadeia um pouco glamurosa, e no final das contas ela não é, ela é acessível a todos os públicos. Nós estamos aqui na Epamig, né, no sul de Minas, como já comentei no início do podcast. Vocês podem me encontrar através do meu e-mail, francisco.camara@epamig.br, ou através do telefone DDD 35, no número 3735-1101. Se vocês tiverem alguma dúvida de plantio, qualquer coisa que precisem dentro da área de vitivinicultura, nós estamos aqui à disposição para tentar sanar dúvidas, tentar falar um pouco sobre essa belíssima cadeia, né? E sempre beber um bom vinho, sempre é importante isso. Não adianta trabalhar demais sem apreciar o produto. Com certeza. É verdade, é verdade. Muito bem, então, antes da gente se despedir, eu queria aqui falar que, primeiro, o Papo Agro ele é feito de pessoas e a gente não faria um podcast com mais de 120 episódios se a gente não tivesse um monte de gente envolvida. E hoje o Pedro tá aqui, né agora oficialmente trazendo uma série sobre fruticultura, e ele vai tocar alguns outros assuntos aqui sobre isso. Então, Pedro, obrigado primeiro pela confiança em estar trabalhando com a gente. E eu queria também que você divulgasse seu projeto de podcast, né? Que a gente falou no primeiro episódio que a gente gravou sobre fruticultura, e que é parceiro nosso e que vai estar, inclusive, se o Pedro quiser, né? Se o Tatu quiser, divulgando também esse podcast que a gente está gravando agora. Então, maravilha, Natão. Eu que agradeço, né, o convite do pessoal do Papo Agro, né? O Vitor que fez o primeiro contato, você que me recebeu bem. Fico feliz que está dando certo esse projeto de fruticultura. Tem muito assunto sobre fruta aí pra gente tá conversando. E
quem quiser saber um pouquinho mais do meu projeto, né, no Instagram, Tatu da Fruta, tudo junto. Toda semana tem o Tatu da Fruta podcast, que é um podcast que eu vou falando um pouquinho de como iniciar na fruticultura, como desenvolver, se preparar para começar a produção de fruta. Então, bem do basicão, e vamos ver se para frente a gente chega a uns papos avançados, igual foi hoje aqui. Muito bem, moçada que tá ouvindo, segue lá o Tatu da Fruta, ouça os episódios dele, são muito bons, e continua aqui conosco também, que a gente vai ter um monte de papo bacana sobre fruticultura e sobre outros temas do agronegócio. Por enquanto, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.